Fala galera, meu nome é Matheus Costa, eu sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharel, e eu decidi estar trazendo para vocês toda semana algum vídeo sobre atividade física. Então fiquem ligados que toda quarta-feira às 11 horas eu vou estar soltando um vídeo para vocês. Bom, e o vídeo de hoje é sobre alongamento antes do treino. É um assunto bem polêmico, muita gente tem dúvida com relação a isso. E eu me baseei aqui em 4 artigos para trazer esse vídeo para vocês, que eu julguei ser mais interessante e com uma metodologia mais confiável. Existem vários tipos de artigo falando a favor da prática de alongamento antes do treino e diversos outros artigos contra essa prática, né? E eu vou tentar trazer para vocês uma ideia mais sólida e justamente uma discussão sobre os dois pontos de vista, né? E aliás, quem tiver interesse, quem quiser buscar saber mais sobre o assunto e quiser indicações de artigos, é só mandar uma mensagem ou comenta aí embaixo que eu vou tentar te ajudar. Eu vou dividir esse vídeo em dois públicos: o público do jiu-jitsu, né, os atletas de jiu-jitsu, e o público do treinamento resistido. Eu já vou deixar a minha opinião para vocês com relação ao alongamento, a prática de alongamento imediatamente antes do treino. Eu não acho que deve ser realizado. Por quê? A minha opinião, baseada nesses artigos que eu vou trazer para vocês e baseada em outros também que eu li, de pessoas que são referência na área de atividade física, é que não é muito interessante o alongamento estático imediatamente antes do treinamento. Ah, o Matheus acha que alongamento e flexibilidade é ruim. Não, galera, não é isso. O alongamento crônico, o que é o alongamento crônico? É quando você pratica frequentemente, regularmente o alongamento, né? E faz com que você promove algumas adaptações nas unidades músculo-tendíneas, ou seja, é um resultado a longo prazo. Isso para mim é excelente, é de extrema importância para todo mundo que treina e principalmente também para os atletas, né, de jiu-jitsu, que eu vou estar falando daqui a pouco. Já o alongamento agudo, que são efeitos mais imediatos, que ocorrem no pré e no pós-imediato, ele te dá assim uma amplitude de movimento maior durante e após o imediato, mas será que ele deve ser realizado imediatamente antes do treino? Bom, se liga só, galera, nessa conclusão de um artigo de revisão literária que ele nos traz, ó. Observou-se que a prática do alongamento agudo apresenta efeito prejudicial à performance muscular e que a realização antes do exercício não implica em menor número de lesões. Já o alongamento crônico acarreta em melhoras na performance e prevenção de lesões a longo prazo. Nesse estudo, eles verificam a duração e a frequência do alongamento, e também eles verificam a performance, né? A influência do alongamento na performance e também a influência do ligamento em lesões. Com relação à duração e à frequência do alongamento, eles verificam que 30 segundos de alongamento muscular realizado uma vez por dia já são suficientes para promover ganhos de tensibilidade muscular. Isso em indivíduos adultos jovens. Já em indivíduos com idade acima de 65 anos, o alongamento deve ser mantido por 60 segundos. Com relação à performance, eles verificam que o alongamento estático e o FNP, que é facilitação neuromuscular proprioceptiva, são os que mais induzem nos déficits na performance no músculo quando comparado com o alongamento balístico. Então, nesse estudo e também em diversos outros estudos, eles verificam que o alongamento que deve ser executado antes do treino deve ser um alongamento balístico. Nesse estudo também, com relação a lesões, eles acreditam que a incidência de lesão está estritamente ligada à idade e ao nível de condicionamento físico, e não à prática de alongamento estático antes das atividades físicas. Outro artigo que eu analisei que eu achei muito pertinente foi a influência do alongamento no rendimento do treinamento de força. Para quem não sabe, existem 5 variáveis de força, né? Resistência de força, força explosiva, força hipertrófica, força máxima e força absoluta.
Nesse artigo eles comparam dois protocolos de aquecimento, né? O aquecimento específico para o exercício e o aquecimento por alongamento. E eles concluem que exercícios de alongamento estático executados antes do teste de 10 RM na máquina de supino reto provocaram queda no número de repetições máximas. Segundo Gomes e Franciscon, a insuficiência da amplitude articular pode limitar o desenvolvimento de contrações voluntárias máximas, aumentando assim o gasto energético e tornando mais difícil o trabalho a ser realizado, né? Então, ressaltando aqui a importância de ter uma amplitude de movimento maior, né? Segundo Ben e seus colaboradores, eles verificaram que regimes prolongados de alongamento estáticos podem inibir a contração voluntária máxima na ativação do músculo extensor de joelhos. E segundo Fowles e seus colaboradores, esse efeito do alongamento agudo pode perdurar por até 1 hora. Nesse artigo eles citam também um estudo que verifica que o alongamento estático antes dos exercícios de velocidade podem ter uma influência negativa devido às deformações nos componentes plásticos musculares. Isso faz com que as mensagens neuromotoras sejam transmitidas mais lentamente. A metodologia desse teste foi através de um teste de 10 RM, ou seja, 10 repetições máximas, que eles verificaram que houve um déficit no número de repetições quando realizado o alongamento estático prévio. Você pode pensar, mas 2 séries com déficit de repetições máximas não fazem diferença nenhuma. Mas se a gente analisar de um ponto de vista mais crônico, vamos supor que você treine determinado músculo e no seu treinamento ocorre déficit de repetições máximas em 2 séries. E vamos supor que você treine esse músculo por no mínimo 2 vezes por semana. E ocorre esse déficit de repetições máximas com frequência, no final do mês você pode ter o quê? 8, 16 séries com déficit de repetições máximas. Isso pode dar uma boa diferença, principalmente em quem visa performance, né? Vamos agora falar no caso dos meus parceiros, né? Os lutadores de jiu-jitsu. Todo mundo que já praticou ou que já viu uma luta de jiu-jitsu sabe que é um esporte que demanda muita flexibilidade, né? E a falta de flexibilidade pode ser um fator limitante no próprio desempenho esportivo do atleta, né? Porém, Scheer e seus colaboradores dizem que o ato isolado de alongamento imediatamente antes do exercício provavelmente não tem efeito sobre prevenção de lesões, além de atrapalhar o desempenho em esportes de força. E todo mundo que treina jiu-jitsu em alto nível sabe que é um esporte que demanda também muita força, né? A gente até zoa lá na Morumbi Academy que às vezes você faz um treino assim, a gente fala que foi musculação, de tanta força que a gente fez. E eu vou trazer um estudo agora para vocês que é totalmente controverso, tudo que a gente viu até agora, que o nome do estudo é Alongamentos estáticos e facilitações neuromuscular proprioceptiva não afetam o desempenho de força máxima em lutadores de Brazilian Jiu-Jitsu. Nesse estudo, eles concluem que lutadores de jiu-jitsu façam alongamento antes de seus treinos e lutas, pois além de não diminuir a força subsequente, ainda é uma das aptidões físicas relevantes para o esporte. A metodologia desse teste foi feita através do teste Judogi Hand Grip Test, que é um teste proposto por nada mais nada menos Emerson Franchini, que é um brasileiro que é literalmente o maior pesquisador em artes marciais. O teste nada mais é que o exercício de extensão de ombros com flexão de cotovelos na barra fixa, porém fazendo a pegada segurando um kimono. Então o teste possui um pouquinho mais de especificidade, né? O teste foi realizado em 3 dias e eles analisaram tanto a força isométrica quanto a força dinâmica. Em todos os dias foi feito o teste Judogi Hand Grip Test na barra fixa,
Porém, no primeiro dia eles fizeram apenas o exercício, o teste sem nenhum tipo de aquecimento. No segundo dia eles realizaram o alongamento estático antes do teste. E no terceiro dia eles realizaram o FNP. E os resultados indicaram de forma geral que não houve influência estatisticamente significativa no alongamento na realização do teste de força. Então, a minha opinião como personal, eu diria para um aluno que deve haver o alongamento crônico em sessões separadas do treino, visto que foi comprovado nos estudos que a gente viu que o alongamento agudo causa um déficit de desempenho em velocidade, potência, força máxima, que são variáveis físicas do jiu-jitsu, né? Ou também de outros esportes. E alguns estudos falam que os efeitos do alongamento agudo podem perdurar por 1 hora, né? Então, eu acho que o melhor e mais estratégico a se fazer é realizar um alongamento frequente e regular em sessões separadas do treinamento. Visto também que não me parece uma opção muito saudável você realizar um exercício de força, tanto no treinamento resistido, em que existe muito a estabilização da lombar com a musculatura mais maleável, né? E para finalizar com o último artigo do vídeo, efeito agudo do alongamento estático no desempenho de força de atletas de jiu-jitsu no supino horizontal. Foi um teste de 1 RM no supino horizontal, e o supino horizontal é um excelente exercício para teste e para treino de força máxima, né? Que é muito importante no jiu-jitsu para projeção, para golpes, para você entrar uma baiana no seu adversário, para você conseguir suspender e fazer projeções, manipulações, finalizações. E enfim, o resultado deste artigo foi que houve uma diminuição estatisticamente significante na carga máxima levantada no exercício de supino quando comparado à situação sem alongamento. É uma diferença de 8,75% na média. E ele conclui que, do ponto de vista prático, não parece ser vantajoso que esses atletas executem alongamentos estáticos antes de situações em que seja solicitado desempenho máximo de força em membros superiores. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.